bem-vindo a mais uma disciplina aqui no CTMA Online. Meu nome é Patrícia Jacobi e nas próximas 3 aulas nós estaremos juntos conversando um pouco, aprendendo um pouco mais sobre missiologia, ou história das missões, se você preferir. Eu faço parte da Igreja da Comunhão Ágape desde 2010, juntamente com meu esposo, Davi Jacob Quiroga. Nós somos pessoas bastante atuantes no ministério, já fomos líderes de Casa Luz, líderes de ramo, trabalhamos com teatro, intercessão, fazemos parte do departamento de missões da nossa igreja. Nós somos bem envolvidos com o reino de Deus porque nós acreditamos na importância de servir ao reino de Deus, ao corpo de Cristo e à obra do Senhor. Eu sou formada em missiologia pelo CTMDT, que é o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Estudei 2 anos em Minas Gerais e depois eu fui para a Bolívia, que foi justamente onde eu conheci o Davi, que agora é o meu marido. Eu sou formada também no CTMA, assim como você faz o CTMA, eu também fiz. E você está no primeiro ano, está no começo, eu quero já deixar uma palavra para você. Não desista, ok? Continue, persevere, ainda tem muita coisa para você aprender, para você crescer ministerialmente. Eu tenho certeza que esse curso inteiro será bênção para a sua vida, para o seu ministério, para todas as áreas da sua vida. Além disso, eu também sou bacharel em rádio e televisão, sou formada em comunicação, eu trabalho aqui no CTMA, então todos esses vídeos que você assiste, eu sou responsável pelas filmagens, pelas edições, as letrinhas que você confere aqui, os versículos bíblicos e tudo mais, então eu faço toda essa parte da edição e é realmente um prazer, é realmente uma alegria fazer esse trabalho, saber que o meu trabalho abençoa vidas, tem abençoado pessoas por todo o Brasil, até mesmo fora do Brasil. Então é bênção demais servir a sua vida. Eu sou muito feliz e muito grata a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. E talvez você esteja aí e se pergunte por que estudar missões. Você pode falar, Patrícia, você aparentemente tem um chamado missionário, já fez 2 anos de missiologia, já foi para a Bolívia fazer missões. Legal você estudar isso, mas o que eu tenho a ver com missões? O que eu tenho a ver com missiologia? Porque eu só estou fazendo CTMA porque eu quero conhecer mais da palavra de Deus, mas eu não tenho chamado nenhum. Quero te dizer que missões têm tudo a ver com você. Se você não parou para pensar nisso, eu espero que você abra o seu coração, que essas aulas realmente venham abrir a sua mente, que você entenda que missiologia está intimamente ligado com todo cristão. Por que estudar missões? Porque missões nos inspira. Aprender sobre a história nos inspira, nos ensina. A gente olha para a vida de missionários e pensa, uau, tudo que eles fizeram, tudo que eles construíram para o reino de Deus. E a gente olha para a nossa vida e fala, pensa, e pode pensar, o que eu estou fazendo para o reino? Como eu estou colaborando com a expansão do reino de Deus? Aqueles homens, mulheres, largaram tudo, largaram família, foram para outro país, para outro lugar. E eu tô aqui na minha igreja reclamando do ar-condicionado, reclamando do banco da igreja. Então, quando a gente olha para a vida dessas pessoas, a gente pode parar e pensar, como está a minha vida? Como eu tenho contribuído? Tem pessoas que têm dado sangue. Claro, eles têm um chamado específico, nós vamos falar um pouco sobre isso. E o que eu tenho dado? O que eu tenho feito? Todos nós somos missionários. Quero te dizer que o ID é para todos nós. Se você abrir comigo a palavra de Deus lá em Mateus 28, 18 a 20, diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse versículo está na palavra de Deus não somente ali para os discípulos, mas para todos nós. Essa é uma responsabilidade de todo cristão. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais para frente, pouco a pouco. Mas eu quero que você de fato entenda, e eu vou bater muito nessa tecla, que o ID é para todos nós. É importante você estudar missões também, porque muitas vezes nós estamos na igreja e a gente levanta as mãos e a gente ora e a gente chora e a gente fala, Senhor, eu quero me parecer mais contigo. Se você quer parecer mais com Jesus, então eu te convido a abrir a palavra do Senhor nos evangelhos e ver como Jesus vivia aqui na terra. O que Jesus fazia enquanto ele estava aqui? E se nós observarmos o evangelho de Deus, a palavra do Senhor ali nos mostra que Jesus, ele pregava o evangelho por onde ele passava e ele curava os enfermos. Ele amava as pessoas, ele amava por onde ele passava, sempre através
da pregação do evangelho que trazia libertação, restauração e curando os enfermos por onde ele ia. Então, se nós queremos verdadeiramente nos parecer com Jesus, nós precisamos fazer isso, curar os enfermos, amar as pessoas e pregar as boas novas por onde nós formos, seja na escola, numa faculdade, seja no trabalho, por onde a gente for, por onde a gente passar, para os vizinhos, nós precisamos dar testemunhos do Senhor. Nós precisamos fazer a diferença, precisamos nos parecer com Jesus não só da boca para fora, mas realmente em atitudes. Eu costumo dizer que fazer missões é dar um passo além de si mesmo. As pessoas muitas vezes têm, a vida delas, tem lá o mundo, as suas próprias mazelas, parece que tudo gira em torno do seu próprio umbigo, mas quando você para de olhar para si mesmo e você dá um passo em direção ao outro, levando o amor de Jesus, levando Jesus, você já começou a fazer missões. Então é isso, é quando você para de olhar só para você mesmo, só para o seu mundo, só para os seus afazeres, só para o seu próprio crescimento, para as suas próprias satisfações e você dá um passo em direção ao próximo. Para levar o amor de Jesus, para levar Jesus, para levar as boas novas. Então ali você já começou a fazer missões, porque você já saiu do lugar, a gente vai ver a definição de missões, você já saiu de si mesmo, você já deu um passo, já foi enviado ao próximo para levar Jesus, para levar a palavra do Senhor. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre definições de missões, classificações e objetivos. Eu espero que realmente seu coração esteja aberto para você absorver todas essas verdades da palavra do Senhor e entender de uma vez por todas que sim, missões têm tudo a ver com você. Amém? Bom, nós temos duas definições, a teológica e a etimológica, que é a origem da palavra, não é? Do latim, a palavra missão vem do verbo mito ou missio, que significa enviar. Já no grego, nós temos a palavra apostelo. Talvez você se lembre de alguma coisa, né? Apóstolo, exatamente, né? A palavra apóstolo vem dessa palavra grega apostelo, que o apo significa partir para fora e o stelo significa enviar. Olha só, bem compatível com a versão, com a palavra em latim. Então seria esse enviar, né? O sair, o partir para fora. Já no hebraico nós temos a palavra shalá, que também é fazer sair. Ou seja, o missionário, missões, né? O missionário é alguém que é enviado de um ambiente para o outro com um propósito. Aquilo que eu falei sobre o sair de si mesmo para ir até outro e levar Jesus. Então, etimologicamente, a gente já vê que o sentido é esse, é enviar, é você sair, ir para algum lugar com um propósito. E a definição teológica é que o missionário ele é enviado por Deus com um propósito ou uma missão. Isso é bastante importante, você precisa ser enviado por Deus. É claro que, aí você fala, haha, te peguei, Patrícia. Deus não me deu nenhum chamado, não fui enviada, então, ok, lavo as minhas mãos, não tem nada a ver com isso. Não, você já foi enviado. Eu não falei que o ID é para todos nós? Então, de fato, Jesus já te liberou para você pregar o evangelho por onde você passar, por onde você for. Você tem esse dever como cristão de pregar o evangelho, seja com palavras, com a sua vida, com atitudes. Porém, é claro que nós vamos falar mais para frente sobre chamados específicos. E esses chamados específicos, sim, precisam ter um envio específico. Né? Quando Deus te chama, a igreja reconhece, a igreja te envia, você vai debaixo de uma cobertura espiritual. É isso? Antes do século XVI, esse termo missiologia, ele era só relacionado à Trindade, né? Não era relacionado à igreja. Então, antes do século XVI, missões, missiologia, apostelo, essa palavra toda, era só relacionado à Trindade, que era o Pai que enviou o Filho, né? Porque o Pai enviou o Filho, e o Filho enviou o Espírito Santo. O Pai que envia o Filho e o Filho que envia o Espírito Santo. Então, isso era o pensamento antes do século XVI. Claro que, posteriormente, esse conceito se transformou, não é? E se entendeu que a igreja, sim, faz parte do envio. Não apenas a Trindade, mas qualquer pessoa no corpo de Cristo pode se tornar
um missionário. Na verdade, qualquer pessoa no corpo de Cristo já é um missionário. Mas aí então nós temos as classificações para tirar um pouquinho essa confusão, eu tenho chamado, não tenho chamado, enfim. Vamos esclarecer direitinho o que é missões, né? Como se classifica. Nós temos a classificação geral e a específica. A geral diz, que é isso que eu estou te falando agora, que toda pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador pode ser um missionário. A grande comissão é para todo mundo, é para todos nós. Você aceitou Jesus, você já tem aí o ministério da reconciliação, que a gente pode ler lá em Coríntios 15, e isso faz parte de você, do seu DNA. Você é um missionário. Amém? Por onde você passar, você tem essa responsabilidade de pregar o evangelho, de levar as boas novas. Mas nós temos também uma classificação específica, que o missionário é aquele que tem um chamado específico da parte de Deus. Então, eu não sei se você já ouviu pessoas falando, eu tenho chamado para trabalhar na África, eu tenho chamado para trabalhar com os índios, eu tenho chamado para ir para os Estados Unidos, para a Oceania, né? Existem os chamados específicos geográficos, que são lugares, né? Algum lugar que a pessoa tem chamado, queima a Índia no meu coração, o Afeganistão, não sei, a Bolívia, o Chile, algum país específico. Então tem pessoas que receberam esse chamado, as pessoas inclusive já estudam a respeito do país, tudo, a língua, o costume, já quer viver mesmo aqui no Brasil, já vive um pouquinho dentro da cultura de alguma forma, vão atrás da cultura para se preparar, porque eles têm esse chamado específico geográfico. Tem pessoas que têm um chamado específico de outra forma, eu tenho chamado para trabalhar com crianças, eu tenho chamado para trabalhar com adultos, com jovens, com mulheres, como eu falei, com índios ou com undergrounds, com prostitutas, com morador de rua, enfim, são chamados específicos de grupos específicos de pessoas, né? Ou classe social, ou idade, ou faixa etária, enfim, grupos urbanos ou não urbanos, enfim, são chamados específicos que Deus coloca no coração da pessoa, que queima no coração da pessoa, e ela vai lá e estuda tudo a respeito, enfim, é algo de fato específico, não é? E aí nós temos vários tipos de missões e como esses chamados específicos ou não podem ser realizados, né? Nós temos as missões nacionais, que é o que o nome diz, né? Nacional, na própria nação. Então eu envio do missionário a sua própria nação. De repente eu sou de São Paulo e eu vou para Minas Gerais fazer missões. Também são missões, também, só que são missões nacionais e não transculturais, né? Eu posso ir fazer missões aqui mesmo em São Paulo, eu sou enviada para ir para Bahia, para o Rio Grande do Sul, enfim, para algum lugar. Estou fazendo missões nacionais, porque é dentro da minha própria nação. E aí dentro disso nós dividimos também missões urbanas e rurais, que os nomes já dizem, claro, missões urbanas dentro dos grandes centros urbanos, geralmente com esses grupos sociais, morador de rua, os undergrounds, enfim, né, com grupos dentro mesmo de lugares urbanos, enfim, ou tão rurais, que é no campo, outra experiência também, é algo fantástico, é algo que realmente você precisa ter um chamado muito específico para ir para esses lugares, para fazer missões ali, mas enfim, então dentro de missões nacionais elas podem ser tanto urbanas quanto rurais, amém? E também nós temos as missões nacionais transculturais, que é o evangelismo de estrangeiros na sua própria nação. Você não precisa mais fazer missões transculturais indo para outros países. Nós temos aí exemplos da Liberdade, que é um bairro mais oriental, nós temos o Brás, que tem inúmeros bolivianos ali, e enfim, diversos bairros, diversos locais, nós temos pessoas de todos os países dentro do Brasil, então se você de repente tem um chamado para trabalhar com bolivianos, você não necessariamente precisa ir até a Bolívia, você pode fazer missões aqui no Brasil, né, missões nacionais transculturais, trabalhando com os missionários, com os bolivianos ali no bairro do Brás, por exemplo. Então é isso, nós temos as missões nacionais transculturais e as missões nacionais locais, que é no seu próprio país, com pessoas residentes do seu próprio país mesmo, dos brasileiros, dos evangelizandos brasileiros dentro do Brasil. E nós temos também as missões transculturais, que é quando você sai de uma nação para outra nação para pregar o evangelho. E dentro das missões transculturais, nós temos as missões transculturais nacionais,
que é quando você vai para outra nação pregar para as pessoas da sua própria nação. Então, por exemplo, eu vou lá para a Bolívia e prego para brasileiros, mesmo estando na Bolívia, o que também é muito importante, porque existem muitos brasileiros lá. Eu conheço um missionário que ele saiu daqui do Brasil, ele está lá há muitos anos, ele tem uma igreja lá na Bolívia, mas essa igreja é para brasileiros, principalmente os estudantes, lá tem muito estudante, então às vezes a pessoa sai daqui, vai para os Estados Unidos, vai para algum outro país, mas ela prega especificamente para os brasileiros que estão nesse país, porque eles também precisam ser alcançados, eles também precisam do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, muitas vezes eles estão longe da casa deles, né, da família deles, então eles precisam desse apoio e eles precisam muito do evangelho na vida deles. E essas missões transculturais também são divididas aí entre rurais e entre urbanas. E quais são os objetivos do missionário? O geral, o fundamental é expandir o reino de Deus. O missionário vai para qualquer lugar, seja para casa do vizinho, seja para outra cidade, para outro país. O objetivo do missionário é expandir o reino de Deus, não é expandir placas de igreja, não é expandir denominações, nomes de pastores, nomes de fulanos, ministérios ou o que for, é expandir o reino de Deus. Esse é o objetivo de qualquer missionário, seja local, transcultural ou missionário, tem que levar a placa de Jesus, tem que levar o nome de Jesus, é o evangelho, são as boas novas do evangelho. O missionário precisa levar o reino de Deus, que engloba a cura, o amor, a paz, a salvação, o evangelho. Então é isso que o missionário precisa ter no coração. Ele vai sair de algum lugar para pregar o evangelho, para pregar a palavra do Senhor. E aí sim nós temos objetivos específicos, né? Que também seria pregar o evangelho, como eu disse, né? Pregar as boas novas. E isso pode ser feito de diversas maneiras, né? Não existe mais desculpa para falar, não tenho como pregar o evangelho. Porque você pode pregar o evangelho através do canto, através do teatro, das artes, falando, pregando, enfim, existem diversas, através de vídeos, através das mídias, você pode pregar o evangelho de diversas formas, né? Então esse é um objetivo, tanto geral quanto específico do missionário, pregar o evangelho por onde ele for. E outro objetivo muito específico e muito esquecido muitas vezes é fazer discípulos. O missionário, ele precisa fazer discípulos. A gente vê muitas pessoas pregando até, né, nos púlpitos e pregando e tudo mais, mas fazer discípulos se tornou uma coisa mais difícil, digamos assim. A gente vê poucas pessoas realmente fazendo discípulos, ensinando o outro a fazer, né, ensinando, tem que ter metas, propósitos. Isso tem sido cada vez mais raro. E o missionário precisa fazer discípulos, seja na igreja local, na sua própria igreja você pode fazer discípulos, na faculdade, na escola, no trabalho, ou indo fazer missões fora do país, em outra cidade. Nós precisamos pregar o evangelho e treinar pessoas. E outro objetivo específico também de um missionário é, sim, aí estabelecer igrejas. Às vezes o missionário vai para algum lugar que não tem uma estrutura, que não tem nenhum cristão, então ele começa pregando o evangelho, faz discípulos e daqui a pouco ele vai se ver na necessidade de levantar paredes, de estabelecer ali uma igreja, talvez uma denominação. Eu falei que o objetivo principal é expandir o reino de Deus e nunca a denominação, mas não que o missionário não possa abrir uma igreja local ali na cidade onde ele foi, no lugar onde ele está. Pode sim ser feito isso, até porque quando o missionário é enviado para algum lugar que de repente não tem uma igreja nem nada, a igreja vai sustentar, financiar. Então essas igrejas, essas comunidades que estão apoiando podem sim, de repente, colocar a placa. O objetivo não é esse, né? O fundamental, o mais importante, não é colocar uma placa de igreja nem nada disso, e sim expandir e pregar o evangelho, expandir o reino de Deus e pregar o evangelho. Mas, por consequência, estabelecer uma igreja ali forte, um lugar que as pessoas tenham referência, isso é muito importante, né, para a comunicação, até para convidar mais pessoas, enfim. Isso também faz parte, isso também é importante, é um objetivo específico. Amém? Queridos, terminamos aqui a nossa primeira aula, a primeira parte da primeira aula. Eu espero que aí seu coraçãozinho já tenha aberto um pouco
para as missões, né? Que você entenda que isso faz parte de você também, que você como cristão tem o dever de pregar o evangelho por onde você passar. Com amor, com alegria no coração e não como peso. Amém? Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe sua vida.